Irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por estarmos juntos. Graças a Deus pela oportunidade, pelo convite do presbítero Maxwell. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Trabalho tão bonito, tão vibrante no Senhor. E que Deus continue abençoando os irmãos. Em nome do Senhor. Que os irmãos continuem firmados na graça que está em Jesus. Porque Ele, somente Ele é o alvo, o autor e o consumador da nossa fé. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra, irmãos queridos, no texto sagrado, texto conhecido nosso, Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 8. Todos acharam, irmãos queridos? Nós vamos falar sobre esse texto sagrado, que é um chamado do Senhor ao seu povo. É o título da nossa reflexão, o chamado do Senhor ao seu povo. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Eu vou ler, por gentileza, vocês acompanham a palavra de Deus, mesmo sentados, mas com toda a reverência e atenção à Sagrada Escritura. Diz assim, palavra do nosso Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele do templo, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez, irmãos queridos. Querido Senhor, nós graças te damos, ó Pai, porque o Senhor continua chamando cada um de nós, sem distinção, sem acepção, e que hoje, mais uma vez, a Tua voz ecoe sobre nós. Dá-nos ouvidos para ouvir o que diz o Espírito do Senhor pela Tua santa palavra. Dá-nos sensibilidade, ó Deus, que os nossos corações possam ser corações de carne, não de pedra, sensíveis à voz do Senhor, assim como foi o profeta Isaías, que ouviu a voz do Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos. Dá-nos desta graça, que possamos sair daqui convictos de que verdadeiramente Deus está neste lugar. Verdadeiramente a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada, ela que discerne as motivações da nossa alma. Dá-nos graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa-nos com poder e graça. Amém e amém. O chamado de Deus ao seu povo, nós testemunhamos que o texto sagrado, a Bíblia, é mais do que um livro comum. Nós cremos no fundo do nosso coração que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, como Isaías, como Paulo, como Pedro, como Tiago. Entretanto, estes homens escreveram um texto sagrado não movidos pela própria sabedoria ou entendimento, como diz o próprio Pedro, autor de um texto sagrado, dizendo que eles escreveram movidos pelo Espírito de Deus. A sabedoria da Bíblia não vem do próprio homem, mas vem do trono de Deus. Nós cremos e professamos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa correção, para o nosso consolo, para o nosso conforto, para que nós possamos conhecer a vontade revelada de Deus. E como nós afirmamos isso, irmãos? Nós afirmamos isso primeiramente porque Deus tem nos convencido pelo seu Santo Espírito.
O Espírito de Deus convence os filhos de Deus de que a Bíblia é sagrada, é inspirada, é inerrante, é suficiente. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos a palavra do Senhor. Mas além do testemunho do Espírito de Deus aos nossos corações, nós também afirmamos a inspiração bíblica porque ela mostra a verdade de Deus de Gênesis e Apocalipse. São autores antigos, autores distintos uns dos outros. Entre Moisés a João, você tem milênios. E mesmo nessa distância temporal, mesmo na distância de tempo, todos eles afirmam a mesma ideia. Não há contradição na Bíblia Sagrada. Essas aparentes contradições que nós encontramos são resolvidas. Todo o texto sagrado afirma que só tem um Deus no céu, Criador de toda a terra. Toda a Bíblia Sagrada afirma que só tem um Salvador, que é Jesus Cristo. Na antiga aliança era uma promessa, na nova aliança foi revelado. Daí nós podemos afirmar que a Bíblia é inspirada e suficiente. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, leia a palavra do Senhor. Medita. Como disse o profeta Davi, medita nela de dia e de noite. Porque na Bíblia Deus está falando conosco. O texto sagrado se prova também por causa das profecias. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías viveu em torno de 700 anos antes de Jesus. E não movido pelo seu próprio entendimento, não movido por uma curiosidade vã, mas movido pelo Espírito de Deus, ele predizeu coisas que ocorreram 700 anos depois, irmãos. Não são 70 anos, que é muita coisa. Não são 70 semanas, 70 dias, são 700 anos. E mesmo assim ele profetizou, como eu disse, não movido por uma curiosidade vã, mas movido pelo próprio Espírito de Deus, eventos de Jesus que se cumpriu cabalmente, com uma afirmação de que ele seria o servo sofredor, que ele seria crucificado entre salteadores, que as suas vestes seriam lançadas entre os soldados, que nenhum osso do seu corpo seria quebrado, mas seria transpassado. Tudo isso foi profecia messiânica, provando que a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, como diz o próprio testemunho do texto sagrado, foi inspirado por Deus. Mas dentre esses argumentos, eu queria chamar a atenção de vocês, um também, que atesta a inspiração bíblica. A Bíblia, no meu entendimento, é o único texto de toda a literatura humana que de forma precisa revela o que é o ser humano. A Bíblia, diferentemente de outros livros, de outras literaturas, revela de forma precisa o que nós somos. O texto que nós lemos, desse texto a nós, tem em torno de 2.700 anos. É muito tempo. Tenta imaginar aí. 2.700 anos. E foi um texto escrito há tanto tempo, mas quando o texto fala do que é o ser humano, o que é o nosso coração, o que é a nossa natureza, o que motiva o ser humano, o que é aquilo que os olhos não conseguem ver, o texto sagrado revela de forma precisa, milimétrica, contundente, mostrando que o ser humano é assim. Os homens são desta maneira, e quando a Bíblia revela o que é o ser humano, o que é a sociedade humana, revela de forma clara. Não há mentira, não há meias palavras, ao contrário, é de forma clara, precisa. Se os irmãos em casa, eu peço que vocês façam isso, quando vocês lerem o capítulo 5 de Isaías, vocês vão perceber, não aqui, mas em casa vocês vão perceber essa constatação precisa do que é o ser humano, do que é a sociedade humana. É como se fosse o jornal de hoje. O texto de Isaías, no capítulo 5, diz que naquela época, assim como na nossa, o ser humano tem a péssima mania, a cobiça de concentrar as rendas nas mãos de poucos. Diz Isaías capítulo 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam apenas alguns como os únicos moradores do meio da terra. É diferente de hoje? Um texto que foi escrito há 2.700 anos, diz que naquela época os seres humanos têm uma mania, uma cobiça de alguns dominarem todo o comércio, dominarem toda a renda. A concentração permanece na mão de poucos, enquanto a maioria padece. Hoje nós estamos vivendo uma situação de grande preocupação em que, infelizmente, em torno de 12 mil pais de famílias
mães de famílias estão desempregados. Isso por causa dessa má distribuição de renda. Isso por causa dessa ganância do coração humano que a própria Bíblia revela. E que infelizmente vai permanecer até o dia de Cristo. Naquele dia sim, não haverá mais cobiça, não haverá mais ganância, não haverá mais injustiça. Mas enquanto isso não chegar, essa realidade continuará. Isaías capítulo 5, versículo 11 diz que naquela época, assim como hoje, os vícios dominavam e assolavam as famílias. Olha o que diz o versículo 5. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Não parece, irmãos, um noticiário de hoje? Não parece uma notícia do jornal, da TV, em que milhares e milhares de famílias estão chorando porque tem parentes, tem filhos, tem um esposo, que de manhã à noite se entrega à bebedice, aos vícios, são dominados pelos vícios, algo que assola a nossa cidade e que não é de hoje. O que tem acontecido é a mudança das drogas, a invenção de novas drogas, mas o problema de preencher o vazio do coração com droga, infelizmente, é do ser humano caído, distante de Deus. Não é à toa que quando nós conversamos com alguém que vive esse drama, essa luta de ter alguém em casa que está preso ao alcoolismo ou qualquer droga, afeta não apenas o viciado, mas toda a família. Afeta ele e aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor. E o texto sagrado afirma essa verdade, infelizmente, tão próxima da nossa realidade. Isaías 5:20 continua descrevendo o que é o ser humano. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Uma descrição dos valores da sociedade humana, essa inversão que tanto nos entristece, essa inversão de chamar as trevas de luz, do amargo de doce, do mal de bom, das trevas de Deus, essa inversão de valores que tenta legislar, que tenta padronizar aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, que tanto nos assusta. A gente liga a televisão, a gente lê um jornal, a gente liga a TV Senado, a gente vê pessoas que nos representam, politicamente falando, tentando legislar coisas que a própria palavra de Deus condena, como o aborto, como a legalização das drogas. E essa é uma descrição do gênero humano. Isso prova mais uma vez que Deus conhece o coração do homem. Por isso que a Bíblia afirma, só quem conhece o ser humano é o próprio Deus. Porque nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Isaías 5:23 também descreve uma outra característica do ser humano. Ai dos que por suborno inocentam o perverso, e ao justo nega a justiça. E o versículo 1 do capítulo 6, você tem um drama maior, diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Essa era a situação de Isaías: inversão de valores, crise de moral, corrupção dominante, crescente, domínio dos vícios. Mas algo que afetou muito Isaías foi porque o trono da terra estava vazio. E aí quando a gente lê a história do rei Uzias, nós percebemos por que Isaías estava tão triste. Porque a sociedade de Israel estava tão preocupada com a morte de um rei. Porque Isaías era um rei temente a Deus. Algo muito incomum em Israel. Foram pouquíssimos reis que andaram no caminho do Senhor. Às vezes a gente lê a história de Davi, de Salomão, é como se fosse padrão. Infelizmente não era. O padrão era um rei se afastar do Senhor, se afastar do caminho do Senhor. O padrão era um rei ser dominado pelo poder, pela cobiça, pelo dinheiro, e a população ser arrastada. O problema da política, que tanto nos entristece, não é de hoje, para nossa tristeza. Não é de agora, não é do governo tal, do governo B ou do governo A, é do gênero humano, é do coração humano, é aquilo que está na nossa natureza, mas de forma diferente. Esse homem, o rei Uzias, era um homem bom,
Era um homem temente a Deus, que reinou em Israel por mais de 50 anos. E o seu reinado foi um reinado justo. Era um homem que, mesmo sendo pecador, tinha o desejo de servir ao Senhor. Era um homem que queria que Israel buscasse e servisse ao Senhor. Ele tinha zelo, ele tinha cuidado por Deus. Mas como acontece com todos nós, ele passou. Ele morreu. Deus o levou, Deus o chamou para si, e o trono na terra estava vazio. E aí surgiram questionamentos: como vai ser? E o novo rei? E o novo governante? Será que vai seguir os passos de Uzias? Será que vai temer o Senhor? Será que vai colocar Deus acima do poder? Será que vai preocupar no bem comum? Será que vai preocupar com a lei do Senhor? Será que vai ouvir a voz dos profetas de Deus como Isaías? Ou vai ser alguém iníquo, ímpio, que só pensa em si, que faz do dinheiro o seu Deus? São os questionamentos que nós fazemos hoje no Brasil. E o novo governo? E esse impeachment, sai ou não sai? E Michel Temer, vai governar ou não vai governar? Como é que vai ser esse governo? E agora na época da eleição, será que vai entrar mais um igual o antecessor? São questionamentos que vêm à nossa mente, e que, se nós questionarmos esquecendo da verdade do texto sagrado, nós seremos tomados de medo, de angústia e de pavor. Porque a sociedade humana, infelizmente, por ter se afastado de Deus, caminha a largos passos para se afastar do caminho do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos exorta em outro profeta, o profeta Jeremias, nos exortando: malditos seremos quando colocarmos a nossa confiança nos homens. Malditos seremos, irmãos, quando depositarmos a nossa esperança na política. E aqui eu não estou fazendo apologia ao voto sem consciência. Aqui eu não estou fazendo apologia de que a vida pública não nos afeta, pois afeta. Daí eu e você termos um voto consciente, aí nós exercermos a nossa cidadania. Todavia, a nossa esperança não pode estar nos homens. Porque se estiver, nós iremos frustrar, como sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor, no Deus de Isaías, no nosso Deus. Ele é o Senhor. Daí o texto ser um chamado. E aí eu quero afirmar: que chamado é esse? O primeiro chamado é que Deus nos chama a reconhecer que o trono do céu sempre está ocupado. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono do céu sempre estará ocupado. Deixa eu ler de novo com vocês, Isaías 6, verso 1. Aqui nós temos o primeiro chamado: reconhecer que o trono no céu sempre estará ocupado pelo Senhor. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E aí percebe o contraste? No ano da morte do rei Uzias, ou seja, o trono na terra está vazio, o rei morrera. O princípio era a monarquia, e a monarquia na terra estava vazia, não havia sido ocupada. Daí a angústia: quem vai reinar? Quem velará por nós? Quem irá nos socorrer? Quem vai visitar os órfãos e as viúvas? E aí Deus leva Isaías ao templo sagrado. Isaías vai ao templo para orar, e lá no templo ele tem uma visão. E essa visão ele vê de forma teofânica, de forma figurada, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas não é o trono de Uzias, é o trono dos céus. O trono na terra está vazio, mas o dos céus sempre estará ocupado. De geração a geração, o Senhor é Deus. Os governos vêm e vão, a política vem e vai, partido vem e vai, mas o Senhor sempre será o mesmo. E é nele, somente nele, tem que estar a nossa confiança, a nossa esperança. É nele que nós temos que colocar a nossa fé, como o nosso querido irmão disse. A nossa fé tem que ter como objeto o Senhor, aquele que é rei exaltado acima dos céus. O trono de Deus está ocupado e ninguém vai destroná-lo, porque ninguém como é o Senhor. Por isso que diz o texto sagrado: Deus é o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos, o grande rei. Qual é a lição que nós tiramos, irmãos? Quando a incerteza do amanhã sobrevier, levante espiritualmente os teus olhos para o céu e veja o Senhor assentado no trono.
Quando as incertezas do dia a dia, que tanto nos entristece, hoje a gente viu, a energia vai aumentar, 5% na Paraíba. Você ouve aquela notícia, dá aquela angústia, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? São coisas incertas que nos angustiam, mas se nós olharmos para o céu e reconhecer que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, a angústia é tomada de fé e confiança. Por mais que isso nos inquiete, por mais que gere preocupação, mas quando nós orarmos ao Senhor, nós iremos reconhecer que Ele vela por nós. Que Deus continua sendo Deus acima de todas as coisas, e que Ele protege os seus. Mesmo que passemos por lutas e dificuldades, o Senhor é conosco, irmãos. Nós temos motivo de vivermos em fé, segurados na mão do bom pastor que é Jesus, porque as vicissitudes dessa vida, as agruras dessa vida, as dificuldades dessa vida, não assolam a Deus, assola a terra, assola a minha casa, a tua casa, mas a Deus não. E graças ao Senhor que Ele também compartilha a sua paz conosco. Foi isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz, mas o Senhor tem paz. Quando as incertezas da vida sobrevier ao teu coração, ore ao Senhor. Faça como Isaías, vá ao templo, vá à casa do Senhor, vá ao templo da tua casa, feche a porta do teu quarto, ore ao Senhor e veja que Deus é contigo, irmãos. Porque isso nos fortalece. Quantas vezes nós, eu, você, angustiado com as lutas e incertezas da vida, orando e trazendo à memória a palavra de Deus, Deus nos conforta. Deus testifica o nosso coração dizendo que você é filho meu. Eu te remi, eu te chamei pelo nome, porque o Senhor continua sendo Deus e sempre será de eternidade a eternidade. Os homens jamais vão destronar o Senhor, porque Ele é Deus, irmãos. O último texto sagrado, o livro de Apocalipse, foi escrito para afirmar essa verdade. Os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos, assolados pelas lutas do amanhã, e o texto termina dizendo que Deus trouxe o juízo à terra, e que Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. O que nós temos que fazer? É orar, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, quem Deus é, os seus atributos, a certeza de que Ele está sentado no alto e no sublime trono, que Ele é santo. Como diz Isaías, quando Isaías vai para o templo orar, buscar o Senhor, porque esse é o lugar melhor de nós estarmos, na presença de Deus, buscando ao Senhor. Na visão, além de ver Deus assentado no alto e sublime trono, ele vê serafins. São anjos celestes que só aparecem nesse texto. Em toda a Bíblia não há referência aos serafins, e eles são seres estranhos para nós. Diz o texto sagrado que eles têm 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles cobrem o rosto. A ideia é mostrar que mesmo sendo seres tão puros, eles não são dignos do Senhor. Eles não podem olhar para o Senhor. Mesmo sendo seres puríssimos, muito mais do que nós, que somos filhos de Adão e Eva, mesmo assim eles não se atrevem a olhar para o Senhor, aquele que é santo, santo, santo. O Santíssimo Deus, absolutamente santo, como diz Tiago, aquele que não tem sombra nem variação. Em Deus não existe um lado oculto, em Deus não há trevas, em Deus não há vergonha, em Deus não há algo desconhecido, como às vezes há em nós. Em Deus não há um armário em que está escondidos os esqueletos que envergonham. Ao contrário, Deus é santo, santo, santo. Isaías reconhece essa glória de Deus e também nos convida a reconhecer essa mesma glória. E Tiago vai dizer: Deus é o Pai das luzes, em que não existem mudança, trevas ou variação. Deus continua sendo Deus. As pessoas passam, os homens passam, os reis passam, os políticos passam, as crises políticas passarão, os empregos continuarão e voltarão, mas o Senhor permanece o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Aquele que nos ama, aquele que nos conhece, aquele que é santo, santo, santo. A teologia chama Deus como um atributo chamado de transcendência. Transcendência é aquilo que está distante de nós. É incomparável, inigualável. A quem nós compararemos o Senhor, disse o profeta? Quem é semelhante a Deus? Quem Deus deu algo e agora ficou devedor dessa pessoa?
A resposta: ninguém é semelhante ao Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E é nesse Deus que está a nossa esperança. A tua fé tem como objeto Deus, santo, santo, santo. Logo, descansemos no Senhor. Esse é o primeiro chamado que Deus nos convida a reconhecer que o trono do céu sempre estará ocupado pelo Senhor. Mas o texto também continua nos chamando, versículo 5, Isaías 6, 5. Alguém leia bem alto, por favor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Primeiro chamado do Senhor, Deus nos convida a reconhecer que o trono do céu sempre estará ocupado, nunca estará vazio. Segundo chamado, Deus nos convida a reconhecer as nossas fraquezas. Deus nos convida a reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Foi isso que Isaías percebe no templo, porque são duas visões que ocorrem em todos aqueles que estão na presença de Deus. Todas as vezes que nós estivermos diante da palavra e em Deus em oração, nós sentiremos essas duas sensações simultaneamente. Primeiro, que Deus é Senhor, Ele é Rei, Ele é santo, 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 Ele é majestoso, rodeado de glória, nada se compara ao Senhor. Ele é único em toda a criação. Mas a outra verdade é que diante dessa contemplação de que Deus é perfeito, nós não somos. O contraste é este: quando nós olhamos para a luz, reconheceremos as nossas próprias trevas. Quando nós olharmos para o sol do Senhor, nós iremos reconhecer as nossas fraquezas. É isso que Isaías, que era um homem de Deus, reconheceu. Porque diante de Deus, irmãos, todos nós somos frágeis e fracos. Diante do Senhor não há espaço para soberba, vaidade ou arrogância. Diante do Senhor, todos nós somos um rebanho de pecadores que precisam do bom pastor que é Jesus. Por isso que Isaías, quando está diante da glória do Senhor, a primeira constatação é reconhecer a majestade de Deus, mas a segunda, ele olha para si. E a afirmação dele, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, coitado de mim, eu que sou pecador, eu que tenho lábios impuros, eu que moro com pecadores, que também faço parte deste mesmo rebanho. Ouvi o Senhor, eu contemplei aquele que é puro, que é santo, santíssimo. Eu que sou pecador, estou diante daquele que não tem trevas nenhuma. A constatação é de fraqueza, irmãos. E por que às vezes nós somos tão vaidosos? Porque às vezes nós cultivamos tanta soberba em nosso coração? Porque às vezes nós achamos superiores a outros? A nossa diferença daqueles que ainda não reconheceram o Salvador, não é porque nós somos mais santos do que eles, é porque nós abraçamos o perdão do santo que é Deus. A diferença não está em graus de pureza, a diferença está em reconhecimento de pecado. Porque Jesus veio chamar pecadores, no fundo, todos são pecadores. A diferença é que alguns pecadores ouvem a voz do bom pastor Jesus. Outros, infelizmente, endurecem o seu coração, achando que não precisam do médico que é Jesus, achando que não precisam do perdão que está no Senhor. A nossa diferença não está na nossa pureza, está no reconhecimento da fraqueza. Por isso que Isaías diz: ai de mim, porque eu também sou pecador, assim como a sociedade que ele vivia, assim como nós. A verdade bíblica é que todos aqueles que estão verdadeiramente diante da palavra e diante de Deus, reconhecem a sua fraqueza. Na presença de Deus não há espaço para soberba. Na presença de Deus não há espaço para vaidade, para arrogância, para sentimento de superioridade. Certa vez, dois discípulos de Jesus, o João e Tiago, sem perceber que estavam diante do Rei da Glória, eles chegam e pedem, dizendo: Senhor, Tu não queres que oremos e caia fogo do céu para consumir aqueles pecadores que zombavam de Jesus, alguns samaritanos? Aí Jesus diz: olha, vocês não entenderam o Espírito.
Porque se for por mérito, o fogo tem que cair sobre eles e sobre vocês. Porque se for por justiça, irmãos, o fogo de Deus tem que cair sobre a igreja do Senhor e sobre o mundo. Porque por mérito ninguém está na presença de Deus. Por mérito ninguém entrará no céu exceto Jesus. O único que conseguiu a salvação pelo mérito foi Jesus, que não precisa de Salvador, porque Ele é o Salvador. Se for por mérito, irmãos, ninguém entrará nos céus. Se for por justiça, entendendo justiça como dar a cada um o que ele merece, quem vai entrar no céu? Quem vai permanecer na presença de Deus? Daí a constatação de Isaías tem que ser a nossa: ai de mim, eu que sou pecador. Aquela mesma constatação do publicano no templo: ser propício a mim, Senhor, eu que sou também um pecador. E não a do fariseu: graças te dou porque sou melhor do que eles. A constatação tem que ser essa: ser propício. Essa palavra é tão carregada de significado bíblico. A ideia de propiciação. Quando nós dizemos assim, ser propício a mim, nós estamos dizendo: Senhor, não me trate com justiça, porque se for por justiça eu não serei salvo, mas me trate com misericórdia. A justiça não tem que ser própria, tem que ser retribuída, tem que ser substitutiva. Não pode ser a minha justiça, tem que ser a justiça do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É nessa justiça que está a nossa esperança, é nessa justiça que está a nossa salvação, não a própria, porque a própria não passa de trapos de imundície. Se nós não matamos, nós não roubamos, mas pecamos em outras áreas. E no fundo, todos somos, como disse Isaías, pecadores e perdidos. Jó, que era um homem íntegro e reto, e que se desviava do mal, quando contempla o Senhor, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você já fez essa oração? Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem disse isso, irmãos, não foi uma meretriz, não foi um político, foi Jó. Jó, o profeta, Jó que se tornou proverbial, né? A paciência de Jó. Foi ele que disse isso, que diante de Deus ele se abominava e arrependia no pó e na cinza. Pedro, o apóstolo, diante da pesca maravilhosa, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Paulo, o incansável missionário, diante da santa lei de Deus, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação desta morte? Diante do Senhor não há espaço para soberba, vaidade, arrogância, porque diante do Senhor todos nós somos um rebanho de pecadores. Esse é um chamado que Deus ecoa à sua igreja, a reconhecer que nós somos frágeis, fracos. Como diz Tiago, se nós não quebramos tal item da lei, quebramos outro. Se determinada pessoa não está seguindo a lei do Senhor, o sentimento nosso não tem que ser de superioridade, mas de compaixão. Porque se a gente não tem uma trave no olho, tem um cisco. Se não tem um cisco, tem uma trave. Se a gente não fala nisso, fala naquilo. Se a gente não peca nisso, peca naquilo. Daí a constatação bíblica que nós somos miseráveis pecadores, mas graças ao Salvador Jesus. E aí vem um terceiro chamado. Isaías 6, versículo 6. Alguém leia bem alto. Versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro chamado, Deus nos chama a reconhecer que o trono do céu sempre estará ocupado. Então, descansa no Senhor. Segundo chamado, Deus nos convida a reconhecer os nossos pecados. E terceiro chamado, Deus nos convida a abraçar o perdão dos pecados que está em Jesus. Isaías, no seu desespero, no seu reconhecimento de fraqueza, ele tem a visão continua. Ele vê Deus assentado no alto e sublime trono,
Os serafins que são puros não se acham dignos de olhar para o Senhor e clamam: santo, santo é o Senhor. E nessa visão Isaías reconhece a sua fraqueza e pecado e entra em desespero. Mas Deus propicia o meio para perdoá-lo, e um anjo voa do templo sagrado, pega uma brasa viva e com essa brasa toca os lábios de Isaías, dizendo: você é pecador, mas agora está purificado. Você é ímpio, mas agora está justificado. Você é transgressor, mas agora você está perdoado, porque tudo já foi consumado. Lembra que Isaías é conhecido como profeta messiânico? Esse gesto de um serafim voar e pegar uma brasa de um altar e tocar nos lábios do profeta Isaías, o pecador, e dizer: você está purificado, é um gesto simbólico e ao mesmo tempo uma profecia messiânica. Porque o verdadeiro perdão dos pecados não é oferecido por um serafim. A verdadeira purificação não é dada por uma brasa. A verdadeira purificação é a profecia de Isaías, em que ele, pelas suas pisaduras, iria nos sarar. Aquele, pela sua morte, iria nos curar. O verdadeiro Salvador não está em serafim, mas está em Jesus, o Senhor. É Ele quem nos purifica e nos purificou de todo o pecado. É Jesus que é a solução dos nossos pecados. Por isso que Isaías, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, tão intensos quanto o sangue, Jesus nos purificará e fará deles brancos como a neve. Ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus nos tornará branco como a lã. Quem nos purifica verdadeiramente é Jesus, e Ele nos purificou. Hoje nós podemos estar na presença de Deus sem medo nenhum. Mesmo Ele sendo santo, 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 porque Deus é favorável a nós em Jesus, irmãos. Porque Deus, quando olha para mim e para você, vê o sangue de Jesus. Vê alguém que já foi perdoado, já foi reconciliado, já foi justificado e será glorificado pelo poder de Deus. Nele está a nossa esperança. Por isso que Paulo, quando medita na purificação definitiva que está em Jesus, ele vai chegar a essa conclusão: quem vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus? Quem vai nos acusar, nós pecadores, se Jesus já nos purificou, se o santo Deus, o justo Deus já nos deu a sentença de perdoados? Por isso nós podemos sim descansar no sangue do Cordeiro, porque a profecia de Isaías já se cumpriu. Isaías 53, versículo 5, ele profetizou que o Senhor seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já se cumpriu. Jesus nos trouxe a paz, Jesus nos trouxe a purificação. Daí João, vivenciando o cumprimento da profecia de Isaías, disse: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos purificar toda a nossa iniquidade. Não apenas alguma, mas toda a nossa iniquidade. Porque junto ao Pai nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação de todos os nossos pecados. Não apenas de nós, mas do mundo inteiro. De todos aqueles que confiam no Messias, Jesus o Salvador. Isaías não sabia quem era o Messias, mas nós sabemos, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, o bendito de Deus, o alvo da profecia de Isaías, aquele que nos reconciliou com Deus eternamente. Nas suas mãos nós estamos, e dela ninguém nos tirará, porque ninguém é maior do que Jesus, o Salvador. É nele que está a nossa esperança, irmãos. Não está em homens, não está em igreja, não está em pastor, não está muito menos na política, está no Senhor Jesus. Aquele que é vivo e reina pelos séculos dos séculos. Logo, mantenha a tua firmeza em Jesus. O autor aos Hebreus, escrevendo a irmãos como nós, que vivia perseguição, ele disse: olha, não retroceda, não desanima, não pense em voltar, porque nós já recebemos a palavra de salvação está em Jesus. Se nós retrocedermos, a alma de Deus não tem prazer em nós. E ele termina dizendo: Deus nos chamou não a retroceder, mas a permanecer. A permanecer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
aquele que em troca a alegria proposta suportou a cruz e hoje ele também está sentado no trono. O mesmo trono de Isaías está ocupado pelo Senhor Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, mas revelado em 3 pessoas distintas. E o nosso Salvador continua intercedendo por mim e por você. Nós que somos pecadores, quando pecamos, Jesus diz: ó Pai, sê propício a Ele. Ele é pecador. Ele tem lábios impuros e habita em lábios impuros, mas purifica-os. Daí a nossa certeza de dizer: eu quero continuar nos caminhos do Senhor. Porque eu já fui reconciliado com o Senhor, e Ele já me purificou. E se Jesus te purificou, irmãos, quem vai nos condenar? Se Jesus nos purificou, quem vai nos condenar? Como eu disse, a nossa firmeza não está em nós mesmos. O que nos garante a salvação não é a nossa perfeição, a habilidade, a nossa pureza, a nossa perspicácia em obedecer às leis do Senhor. O que nos garante a nossa firmeza é que nós temos um grande Salvador. Ele é fiel e digno da nossa fé. Quando eu olho para mim mesmo, a constatação é: como Deus me ama. Como Deus não desiste de mim, como Deus não desiste de vocês, irmãos. A resposta está: porque Deus nos amou e nos amará até o fim. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos justos, não é porque nós não somos impuros, é porque Ele nos ama apesar de nós. A despeito de nós, Ele nos ama. E aí nós podemos dizer sim, graças a Deus, Jesus já nos purificou. Mas aí vem o último chamado, está no versículo 8. Eu estou terminando. Isaías 6, 8. Versículo 8 diz assim, alguém lê bem alto, por favor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Percebem a gradação da revelação de Deus, do chamado de Deus? O primeiro chamado é reconhecer que sempre, irmãos, Deus é conosco. Ele é sublime, Ele é exaltado, acima de todas as coisas. A turbulência da terra não afeta ao Senhor, porque Ele está sentado no trono dos céus. E diante disso, a constatação da nossa fraqueza. E ao mesmo tempo a aceitação do perdão de Deus. Mas aí vem o último chamado, que é o chamado para testemunhar do Senhor. É como se Deus dissesse: eu sei que vocês são pecadores, mas mesmo assim eu quero usar vocês. Eu sei que vocês são indignos, mas mesmo assim eu continuo perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Provavelmente uma referência à Trindade Santa. O que me impressiona muito na revelação bíblica é como Deus, que é tão autossuficiente, que tem vida em si, que não depende de mim, de você para existir. A mitologia grega dizia que as divindades, os deuses, dependiam dos seres humanos. Era como se fosse um sinergismo. De um lado eles diziam: os deuses criaram os homens. Do outro lado, os homens mantêm os deuses vivos através das orações. Então havia essa dependência na mitologia grega. Os deuses criam os homens e os homens mantêm os deuses vivos. Mas na teologia bíblica não é assim. Na teologia bíblica, Deus nos criou e nos sustenta. Se nós deixarmos de crer em Deus, Ele continua sendo Deus. Se nós deixarmos de orar ao Senhor, Ele continua sendo Deus. Se nós virarmos as costas para Deus, Ele continua sendo Deus. Se você sair daqui e dizer: eu não quero saber de Deus, Ele continua sendo Deus. Porque nós não acrescentamos em nada a Deus. Ele é Deus, Ele tem plenitude em si, Ele tem vida em si, Ele tem bem-aventurança no seu próprio ser. Lembra que Jesus, na oração sacerdotal, vai dizer: Pai, eu quero a glória que eu tenho contigo antes do mundo ser criado. Antes dos homens orarem, adorarem o Senhor, eu quero essa glória que eu já tinha contigo. A verdade, irmãos, é que Deus não precisa de nós, mas mesmo assim nos convida. Daí a surpresa. Como pode alguém que não precisa em nada ser tão convidativo a nós? Como Deus pode dizer: a quem enviarei? Quem irá por mim? Quem vai falar dos homens de mim mesmo?
Quem vai ser a boca de Deus aos homens? E a resposta é: nós que fomos alcançados pelo perdão de Jesus. Nós que fomos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos as bocas do Senhor Deus. Jesus é a própria boca de Deus, mas nós somos veículos da boca de Deus, comunicando aos homens. Quando nós pregamos do Evangelho, é Deus falando aos homens. Daí Paulo dizer que quando nós anunciamos o Evangelho da graça, é como se nós fôssemos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus, por nós, chamasse os homens ao arrependimento. Quando você entrega um folheto a alguém que fala a palavra de Deus, é Deus entregando. Quando você convida alguém para vir para a igreja, é Deus convidando. Quando você anuncia o Evangelho, é o próprio Deus anunciando o Evangelho. Disse Paulo: nós somos a boca de Deus no mundo. Nós transmitimos a palavra de Deus. Nós, pecadores, temos esse grande privilégio de anunciar a palavra de Deus. Esse é um chamado que a igreja não pode transferir a ninguém, que é o chamado de testemunhar Jesus. Esta igreja tem testemunhado de Jesus, continue testemunhando. Falem de Jesus aos de perto, aos de longe. Falem de Jesus aqui dentro e lá fora. Não deixemos de pregar o amor de Deus. Falemos de Jesus com palavras e com vida. Porque nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos o povo de Deus que anuncia o Evangelho da salvação. A mensagem de salvação está unicamente, irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma característica que faz da igreja do Senhor Jesus uma instituição santa. Não porque nós somos sem pecados, mas porque nós carregamos a mensagem santa. Nós somos como barro. Lembra o que Paulo diz? Nós somos como um vaso de barro, frágil. O tesouro é o Evangelho. E é o tesouro de Deus que alcança o pecador e quando alcança, transforma. Lembra o que eu disse? Porque nós cremos que a palavra de Deus é inspirada. E eu quero concluir dizendo que um dos motivos porque nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, porque ela continua e continuará transformando vidas pelo poder do Evangelho. Ela continua e continuará transformando vidas pelo poder do Evangelho. E nós somos testemunhas vivas de que Deus é vivo. Deus é visto por nós que fomos alcançados pelo poder do Evangelho. A mudança que só a palavra de Deus faz no coração do pecador é uma prova de que Deus continua vivo e continuará por século e por séculos e por toda a eternidade. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus, para nós orarmos. No nome do Senhor, fique de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero que possamos sair daqui com um coração grato. Apesar de nós, mas com um coração grato. Por causa do Senhor. Por causa daquele que nos amou e nos amará até o fim. E que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O chamado é para todos nós. Para todos nós. Ore ao Senhor, feche teus olhos. Você está na presença do Senhor. Nós estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Diante daquele que nem os céus dos céus conseguem contê-lo. Muito menos este lugar, mas mesmo assim, aprove ao Senhor estar conosco aqui. Porque Ele prometeu na sua palavra. Quando tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele estaria conosco. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Ela que é inspirada pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a abraçar o Teu chamado. A reconhecer que o trono do céu sempre estará ocupado. Ele nunca estará vazio. Que o Senhor é Rei. Que o Senhor reina eternamente. E quando as lutas da vida assaltarem os nossos corações, nós possamos olhar para o céu e reconhecer que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Nós, pecadores, mas que já fomos purificados pelo sangue do Senhor. E hoje fomos selados pelo Espírito da promessa.
Aquele que começou em nós essa obra boa, santa, vai completá-la até o fim. Enquanto estivermos nessa caminhada, ó Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas do Senhor. Como disse Isaías, possamos dizer: eis-me aqui, eu quero ser boca de Deus neste mundo perdido. Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, por esta igreja, por esses irmãos e irmãs. Que estes servos do Senhor continuem anunciando o evangelho da salvação nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos queridos. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela oportunidade, pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, do presbítero Maxwell, do querido presbítero também. Enfim, a vida de cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.